SCP-2600-CU. Classe do objeto é fofo. Procedimentos especiais de contenção. O SCP deve ser abraçado. Deve ser abraçado pelo menos uma vez por dia. Pela pesquisadora assistente Betsy St. Todos os funcionários capazes de tolerar a presença tão adorável do SCP devem ser permanentemente colocados no sítio 53, o qual contém apenas o SCP-2600-CU, pois qualquer outro SCP que fosse colocado junto seria afetado pelos seus poderes adoráveis. E, deixando claro, funcionários que sofrem de falência de órgãos ou hemorragia por causa do abraço do SCP é claramente indigno do seu amor adorável. Descrição: o SCP-2600-CU é a coisinha mais fofa. Qualquer coisa escrita ou falada sobre ele é para exaltar o seu adorável rostinho. Outras partes do corpo também podem ser elogiadas à medida que são identificadas. Ele é o organismo mais fofo de todos os tempos. Tem 6 olhos super doces, feitos dos mais inspiradores fluidos viscosos. Olhe para essa fofura de tentáculo. O lodo que parece... Ah, meu Deus, eu vou vomitar. Arco-íris. Às vezes vaza, mas dê um pequeno encolher de ombros que permita que você saiba que está tudo bem. Quando ele se move, às vezes pode se dobrar através das paredes e ouvir cada palavra. Então, certifique-se que ele saiba que todos amamos muito ele. Ocasionalmente, ele jorra grandes quantidades de líquidos, que foram chamados de fluidos fofos. Isso geralmente acontece nos pontos fofos do SCP, que pulsam e aumentam quando os níveis de adorabilidade se tornam impressionantes. Eles também são conhecidos por estourar ao cair, exigindo limpeza frequente de todos os melhores amigos do SCP, os funcionários. Qualquer funcionário que não quiser participar do enaltecimento do quão adorável é o SCP pode participar de outras atividades, como pendurar cartazes no sítio 53 sobre a gloriosa dança adorável que ele faz, ou criar documentos para enviar para outros sítios. A Força-Tarefa Móvel Psy-9. Aqueles podres desgraçados Foram designados para encontrar um parceiro de reprodução para o SCP, para que todo o planeta possa apreciar sua fofura. Por favor, me ajude. Qualquer funcionário que seja cruel com ele deve ser mandado para o castigo, ou designado para limpar o cantinho do castigo. Adendo: o pesquisador Boyd estava realizando interações necessárias com o SCP-2600-CU e cometeu o erro de sair do roteiro, dizendo que ele tinha sido um cara mau, o que deixou o SCP agitado. Os pesquisadores conseguiram conter o SCP com um mínimo de mortes, depois de assegurar ao SCP que o pesquisador Boyd estava apenas brincando e que todos nós o adoramos muito.